Connie era uma menina meiga e ingênua que morava na cidade grande com sua mãe, e seus pais eram divorciados. Ela não teve uma infância muito feliz e teve que ser criada apenas por sua mãe, que não passava muito tempo em casa. A mãe de Connie era dona da empresa mais famosa de sucos do país. Sendo assim, Connie não tinha com quem brincar em casa e sempre estava estudando para um dia poder herdar o império de sua mãe e governar o reino de sucos. Esse dia chegou. A Connie se formou e se tornou gerente de uma das fábricas de sucos de sua mãe, que ficava na cidade onde ela morava. Na fábrica eram utilizadas muitas máquinas para agilizar o trabalho, mas a maioria da parte da mão de obra era manual. Sendo assim, cada trabalhador tinha uma certa hora que ele deveria cumprir de trabalho por dia e por semana, mas se ele excedesse esse horário, ele aumentaria o seu capital. E tinham determinados direitos e deveres, além de um salário mensal. Aparentemente, se trata de um contrato de compra e venda entre iguais, mas só aparentemente, pois os empregados de Connie não escolhiam onde e nem como vão trabalhar, eles apenas vendiam a sua mão de obra. Como na empresa de Connie eram fabricados sucos, o processo de fabricação era sempre o mesmo. Isso gerava uma certa alienação em seus trabalhadores. Connie criava certas ideias e crenças dentro de sua empresa, como por exemplo, eu preciso de você e você precisa de mim. Ou, quanto mais você trabalhar, mais ricos nós vamos ficar. Porém, a mãe de Connie estava vendo que sua empresa não estava gerando lucros e queria cortar gastos. Então ela resolveu apostar nas máquinas e demitiu uma enorme parte de seus funcionários, mantendo só alguns para manusear as máquinas. Entretanto, Connie não ficou contente com a atitude da mãe e resolveu se revoltar contra ela, pois não concordava com o número de desempregados que iria gerar. Porém, a produção de sucos aumentou e os gastos com salário diminuíram. Isso beneficiou a empresa. Então, Connie, como forma de se revoltar, contratou com as pessoas que estavam desempregadas, tentando diminuir o alto nível de desigualdade social que estavam pairando sobre a cidade. Numa vila pequena, perto do castelo do rei, nasceu uma pequena criança chamada Vladimir. Vinda de uma família pobre, seus pais eram camponeses e não tinham muito o que oferecer a essa criança. A única coisa que eles tinham a oferecer eram seus conhecimentos sobre o mundo, e tudo o que eles queriam era que Vladimir pudesse ser alguém na vida e trazer dinheiro e fortuna para sua família. Vladimir foi crescendo e aprendendo como era o mundo e como ele funcionava, aprimorando a sua cultura e forma de viver com o tempo. Os pais de Vladimir amavam muito ele, mas mesmo assim mantinham um ganancioso desejo de que Vladimir traria grande riqueza à sua família, e independente da forma que fosse feita, ele teria que conseguir cumprir esse desejo de seus pais. Vladimir trabalhava no campo com seu pai, e sempre que estava capinando ou arando a terra, podia ver o castelo, e sempre se admirava com tamanha beleza, e sabia que se fosse dono daquele castelo, sem dúvida seria muito rico. Pouco tempo depois, a mãe de Vladimir morreu, e em seu último suspiro, a única coisa que ela pôde dizer para o filho foi: Meu filho, seja rico, faça isso por mim. E então, em uma noite fria e nublada, ele planejou todo o seu esquema. Ele iria sequestrar a filha do rei e pedir por um resgate para que ele se tornasse o novo rei. Depois de dar uma analisada melhor em todo o castelo e nos turnos dos guardas, ele se preparou para o ataque. E assim que entrou no castelo, foi atrás da princesa, e foi surpreendido por 2 guardas e preso. Depois de descobrir o plano de Vladimir, o rei queria que ele fosse decapitado em praça pública, mas, como ele sabia que não era assim que as leis funcionavam, que agiam de uma forma de consciência coletiva, onde independente do indivíduo, que pairava em cima de todos, Vladimir foi condenado a um julgamento diante do rei, dos nobres e do clero, e diante da situação, o júri decretou que Vladimir seria preso por 20 anos, onde ele seria reeducado para ser reintegrado na sociedade e viver normalmente, visto que seu problema foi a educação que teve, que fugiu dos padrões e foi alienado por um desejo ambicioso de ser rico. Em um pequeno reino na Índia, um príncipe chamado Alexander José será coroado e se tornará o novo rei. Alexander sempre foi uma pessoa de boas intenções, e desde pequeno, quando ele soube que um dia ficaria no lugar de seu pai,
e se tornaria um rei, ele percebeu que gostaria de ser um rei bondoso, pois ele aprendeu com sua mãe que ele deveria ser uma pessoa boa. Alexander sempre amou muito sua mãe e se importava muito com ela. Sendo assim, ele faria de tudo pelo bem de seu reino e pela felicidade de toda a sua população. Depois da tão esperada coroação, como de costume, o rei Alexandre José começou a fazer leis, mas não eram apenas leis que não serviam de nada ou que eram uma perda de tempo e de tinta, mas leis levando em consideração o sentimento do rei e de cada indivíduo do seu reino. Depois de passar horas e horas pensando de forma minuciosa em cada lei que iria levar, Alexander terminou a sua nova constituição, onde haviam leis que deveriam ser severamente seguidas. Cada passo, cada simples letra deveria ser obedecida e cumprida. Mais uma coisa ainda deixava o rei inseguro. Ele acreditava que uma população feliz trabalha melhor e produz mais. Tudo o que ele fez e iria fazer era para seu povo, mas ele precisava da aprovação do mesmo para suas novas leis. Então, em uma tarde ensolarada, ele praticou uma ação social e convocou todo o seu reino para seu castelo, e apresentou-lhe as leis. E durante a apresentação, ele se agradou, pois todas as leis foram aprovadas, exceto uma delas, onde dizia que nenhuma outra religião seria permitida, a não ser a religião do rei. O rei tinha valores, então ele queria que todo o seu reino seguisse a sua religião. Apesar de algumas pessoas não terem concordado, ele queria que a sua religião, baseada em afeto e compaixão, se espalhasse por toda a Índia. Logo após a reunião, o rei começou a cobrar taxas da população, a fim de poder arrecadar fundos para melhorar a estrutura de seu reino, criar mais escolas, Harvard Indiana, Hogwarts, essas paradas caras aí, e poder trazer orgulho para sua mãe e mostrar a ela que está fazendo um ótimo trabalho. Precisamos achar a fita colorida que explica os conceitos empregados nesse vídeo. Me ajude a achar a fita? Olha, tem as cores do arco-íris. Será que essa é minha fita? Não, é uma arara vermelha. Isso é minha fita? Não, é uma cobra. Isso é minha fita dos conceitos? Sim, é ela. Quando o narrador diz que a mão de obra é de homens, ele quis dizer qual era a força produtiva da empresa. Logo depois, ele fala sobre a relação social na sua empresa, onde o empregado não tem escolha nesse emprego, ele simplesmente trabalha. Todo trabalhador recebe seu salário, é uma forma de pagar pelo serviço dele. Ao falar que a produção de sucos é sempre a mesma, ele quis dizer que com o trabalho repetitivo, os trabalhadores são mais fáceis de se alienar. Logo depois, ela se aproveita disso, pregando uma ideologia que favoreça a ela. Como a mãe de Connie não estava satisfeita com a empresa, ela tentou recorrer à mais-valia absoluta, para poder aumentar o lucro diminuindo gastos com seus empregados. Logo depois, com o desemprego, Connie aproveitou seu exército de reserva, ou seja, pessoas que estavam desempregadas prontas para trabalhar a qualquer momento, para então diminuir a desigualdade social, onde gente desempregada é desfavorecida. Na cena onde o pai de Vladimir o ensina a capinar, há uma solidariedade mecânica, onde Vladimir não depende do trabalho do pai, mas é um costume dos camponeses de trabalharem para poder se alimentar e ganhar dinheiro. E isso mostra o que Durkheim dizia quando a sociedade prevalecia sobre o indivíduo, pois o costume era de que o rei seria rico, os servos pobres e o indivíduo não seria tratado de forma diferente, formando uma consciência coletiva. Na cena onde a mãe de Vladimir morre, pode-se perceber que a forma de criação dos pais deles fugiu aos padrões da sociedade, o que gerou um desequilíbrio na instituição onde ele vivia, ou seja, sua família. Quando Vladimir é pego, nós podemos ver que o rei não foge dos costumes. Sendo assim, o sistema penal, no caso a alta corte, seguiu os padrões de punição, onde ele foi retirado da sociedade, reeducado e assim reintegrado na sociedade, para continuar seguindo os padrões e costumes.
Logo no início do vídeo, podemos ver o menino Alexander praticando uma ação social, que foi a forma que ele utilizou para se comunicar com o mendigo, dizendo a ele que o príncipe estava lá para poder ajudar, mesmo sabendo que talvez depois o mendigo gastaria esse dinheiro e que a pessoa aceitaria ou não esse dinheiro como um elemento de troca. Logo em seguida, ele põe em prática uma ação amorosa, onde, por afeto à sua mãe, ele se dedica a fazer o bem. Então é chegada a ação tradicional, sua coroação, seguindo os costumes da maioria dos reinos. Enquanto ele faz as suas leis, ele pratica uma ação racional com relação a valores, pois ele tem o intuito de ajudar seu povo. Mesmo querendo o bem do seu povo, a força da fé dele fala mais forte. Sendo assim, afirma que só a religião dele será aceita. Com isso, mais uma vez, temos uma ação racional com relação a valores. Porém, ele também precisa da ajuda do seu povo para poder ajudá-los. Então, ele faz uma ação racional com relação a fins e coleta impostos, pensando que com essa coleta do seu povo, ele ajudaria o mesmo e todos ficariam felizes. Gravando. Vai, fique ingênua. Isso, mais ingênua. Cara de retardado. Vem andando com o telefone no ouvido. Esse papel é o Emerson que tinha que fazer. Eu? É. Mais feliz, mais fofa. Bota o sorriso na testa. Isso, essa cara. Gostoso. Carol. Cheirinho gostoso. Bota. Feliz. Você não tá feliz, você tá com cara de bunda, velho. É, onde tá você? Cadê você? Cadê você? Filmou? Caminhou mais. Aí. Parou. Olhou. Invertou. Celular tocou. É o seu ex-namorado. Idiota. Deve ser minha filha. Minha filha foi. Para de rir, menino. Foi embora. Pode ir embora, nossa, não quero. Pelo amor de Deus, vai embora. Agora sai da cena. Pra esquerda. Direita. Na esquerda. Você tá de saia. Você tá com choque. Faz aí de novo, faz um moonwalk. Diogo, não, para. Você tá saindo. Não, tá certo. A Connie. A gente vai gravar, então. Salles, olha um pouco mais pra cá. Próxima cena. Salles, olha um pouco. Na Copa do Mundo. Ô, gente, vamos fazer sério, pelo amor de Deus. Calma aí. Aê! Pode. Areia, babá. Que essa mãe aqui reta dançando? Não, tá no meio. Esse problema não tá no meio. Deixa eu botar. Vai, puxa. Eu falo o quê? Depois. Tá ótimo. Tem dinheiro, gente. Abaixa a mão aqui pra eu não sentir. Eu já quero jogar o dinheiro. Só abaixa assim, aí ó. Lucas, ali. Vamos tirar algo do seu